Mateus, capítulo 20, dos versos 1 a 16, nós temos a parábola dos trabalhadores na vinha. O texto nos diz assim, amados: pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: vão também trabalhar na vinha e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia, das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. E ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais. Mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Amém. Dando sequência, irmãos, a essa série de reflexão das parábolas de Jesus, nós chegamos a essa parábola dos trabalhadores na vinha. Jesus conta essa parábola por causa de uma inquietação dos discípulos, que diziam assim para Jesus: olha, Jesus, nós largamos tudo e estamos contigo aqui. Nós largamos tudo para te servir, para estar com você, para caminhar ao teu lado. E como é que vai ser nosso retorno? Como é que vai ser para nós? Porque a gente olha ao redor, não tem muita gente fazendo isso, né? Então, é dentro desse contexto em que os discípulos estão esperando algum tipo de retorno de Jesus que a parábola dos trabalhadores na vinha é trazida por Jesus para orientar, para esclarecer de como que funciona esse processo de trabalho e retribuição no reino de Deus. Como é que é isso? É para trabalhar? Não é para trabalhar? Que tipo de retribuição esperar quando se trabalha no reino? Que tipo de retorno se tem quando se trabalha no reino? É sobre isso que a parábola ensina. Em primeiro lugar, irmãos, eu quero chamar a atenção para o contexto. A praça, essa versão que ela traz o termo desocupado, o que para nós já tem um valor pejorativo. E na praça, então, que um bando de marmanjos está na praça desocupado? Porque dentro do nosso contexto isso já soaria mal. Boa coisa já não está acontecendo numa praça cheia de marmanjos desocupados e os caras estão ali o dia inteiro. É o tipo de praça que você não quer passear com a sua criança. É uma praça que você evitaria para passear com a sua criança dentro do nosso contexto. Mas dentro do contexto dos dias de Jesus, não. O que era a praça? A praça era um local que os trabalhadores iam para serem contratados. Você já viu o ponto de chapa? Chapa. Eles ficam ali juntinhos, ali, em determinado ponto, e algum caminhoneiro vai passar e vai contratar o serviço dele. Ali era o ponto do chapa. Ali era o ponto em que as pessoas que queriam trabalhar, que precisavam trabalhar, ficavam colocadas na esperança do quê? De serem contratadas, de receberem uma proposta, de receberem uma oportunidade de trabalho. Então, muito diferente do que nós poderíamos imaginar numa primeira leitura de texto.
Por que esse homem, dono da vinha, vai à praça procurar pessoas? Porque ali era o local onde ele sabia que encontraria gente disposta a trabalhar, que era o que ele precisava. Ele precisava de gente disposta para trabalhar na sua vinha. E ele faz idas à praça durante todo o dia. Ele vai às 6 da manhã, às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde e às 5 horas da tarde. E quando dá 6 horas, ele acerta com todo mundo, e ele começa pagando primeiro, um dos seus trabalhadores vai acertar, e eles começam pagando primeiro a quem chegou por último, a quem chegou às 17 horas, às 5 horas da tarde. Quero fazer algumas considerações desde já. O senhor da vinha, que vai chamar trabalhadores, ele vai a um lugar, ele vai a um ambiente em que as pessoas esperavam um convite e essas pessoas estavam muito desejosas de uma oportunidade. É gente que ia querendo. Talvez ele tivesse outros lugares para procurar. Talvez ele tivesse gente da família, ou algum vizinho, alguém que ele pudesse recorrer. Mas ele vai ao encontro de pessoas que queriam trabalhar. Todo o desenvolvimento do texto, e todo o desenrolar do texto, parte dessa linha mestra. Tem um senhor que está oferecendo trabalho, e tem gente que está querendo trabalhar. É a união dessas duas coisas que faz desenrolar o restante. É interessante que ele não fica falando, o trabalho é joia, viu? Tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo, porque não tinha. Não tinha, era um trabalho difícil, meu. Pense o dia inteiro colhendo uva, e era um período já que começava a esquentar, tanto que eles tinham pressa para colher, para não perder. Pensa o sol do meio do dia, ou até chegar à tarde, para quem começou tão cedo, até chegar tarde, era um serviço duro, um serviço difícil, um serviço bastante desafiador. Isso é pressuposto para trabalho no reino. O senhor da vinha está em busca de gente que queira o quê? Trabalhar. E ele não está dizendo que o trabalho é fácil, que o trabalho é confortável, que o trabalho... Ele não está facilitando as coisas. Mas ele está em busca de gente que queira trabalhar. E muitas vezes, os processos no reino de Deus, elas são obstruídas exatamente porque esse princípio falta. É exatamente porque o princípio de gente querendo... O Senhor continua querendo regimentar trabalhadores. O Senhor continua convidando 6 horas da manhã, 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas, 17 horas. Ele continua chamando gente para trabalhar na sua vinha. A pergunta inicial e fundamental dessa reflexão é: eu quero trabalhar? Eu sou um dos que está na praça esperando o convite para trabalho? Ou eu sou aquele que nem foi à praça? Ou eu sou aquele que vai, mas será? Não tem como fazer outra coisa, você não tem uma outra coisa, você não tem do meu jeito, você não tem assim, assado, não tem. É do jeito do Senhor, é da forma que o Senhor precisa, e é isso que tem. A pergunta fundamental e que gera todo o desenrolar é: eu quero trabalhar para o Senhor da vinha? Eu estou disposto, eu estou disponível, eu vou querendo trabalhar para o Senhor da vinha ou não? Numa igreja, irmãos, de eventos, numa igreja que despreza relacionamentos e realiza muitos eventos, essa história já é conhecida. Você tem sempre um grupo pequeno, mas que não é um grupo pequeno multiplicador. É um grupo pequeno de pessoas cuidando de todos os eventos que serão feitos em prol de uma maioria que vai para consumir aquele evento. Essa é a história das igrejas. Então aí muda o evento, mas as pessoas que servem normalmente são as mesmas. E as pessoas que recebem normalmente também são as mesmas, com pequenas mudanças, mas mínimas. Mas, de um modo geral, você tem aquele grupo muito pequeno servindo a um grupo muito grande.
que causa fadiga, esgotamento, etc. E outros problemas ainda maiores. Parece que o Senhor da vinha tem trabalho para todos e não para alguns. O Senhor da vinha está chamando todos, e até em tempos diferentes. E Ele está atraindo todos, e o convite é para todos, que estão o quê? Na praça. Que estão dispostos, que estão querendo. Tem espaço para todo mundo. O reino dos céus, olha como Jesus começa, porque o reino dos céus é semelhante a um homem que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Há um momento do ministério de Jesus, que o Senhor Jesus falando das vidas das pessoas e não da plantação, da cultura que estava ali colocada diante dos discípulos, dizendo, olha, vocês dizem que ainda falta um tempo para a colheita, mas estou dizendo que os campos já estão brancos para a colheita. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie o quê? Trabalhadores para fazerem a colheita. Princípio fundamental. Jesus não disse para os discípulos, olha, peça ao Pai que dê dinheiro para vocês poderem fazer a colheita. Peça ao Pai que dê assim uma tecnologia de ponta para vocês fazerem a colheita assim, com o máximo conforto e produtividade. Não. Peça ao Pai que tenha gente para trabalhar na colheita, que é um trabalho duríssimo. Pressuposto, irmãos, de ser do reino é querer trabalhar para o Senhor do reino, para o Senhor da vinha. O reino, o Senhor não traz as pessoas para a sua vinha para elas ficarem de braços olhados, olhando meia dúzia trabalhar. Ele não traz para a vinha para as pessoas ficarem olhando os outros trabalhar e dizer, eu não faria daquele jeito, eu faria de outro. Era tão bom quando era feito da outra forma, né? Agora eles chamaram esse pessoal que chegou ao meio-dia, que chegou às 3, olha como é que eles estão fazendo. Você não encontra isso aqui. Porque o princípio do reino é que o Senhor da vinha chama todos para que todos se envolvam com o trabalho dele. E ele recompensará a todos. Segunda consideração que eu quero fazer é que a vinha desse Senhor, ela é abençoadora para todo mundo. Todos ganham nela. Ninguém perde. Se você olha o texto aqui, vê se alguém perdeu alguma coisa. Ninguém perde. Todos ganham. O Senhor da vinha ganha? Ganha. Os trabalhadores que já estavam lá na vinha, ganham? Ganham. Com a chegada de reforço. Os que estavam na praça em busca de oportunidade ganham? Ganham muito bem, porque aquele dinheirinho que ia alimentar a família, que ia levar o leitinho para as crianças, que ia dar dignidade para eles. Coisa difícil para um homem é ficar sem trabalho. Coisa terrível para um homem é você sair, bater em tudo quanto é porta, e a porta não se abrir. E você ter que retornar para casa para encarar tua mulher, para encarar teus filhos e dizer, não consegui nada. De novo, nada. O Senhor do reino, e o Senhor da vinha chama, e ele tem recompensa, ele acerta um valor justo, mas muito mais do que o valor em si. Ele permite que, ao trabalhar para ele, você esteja perto dele. Quem não foi para a praça, quem não saiu disposto a trabalhar, não teve contato com o Senhor da vinha. Não viu como ele é generoso, justo. Não viu como ele trata aqueles que o servem. Não viveu uma experiência com o Senhor da vinha. Ficou longe, ficou afastado. Porque na vinha desse Senhor tem vaga para todos e todos são abençoados e todos ganham. Como a vinha é dele,
e esse Senhor é generoso, realmente não faz sentido alguém perder com algo que esse Senhor faz. Ele não ganha em detrimento da perda de alguém. Ele ganha e todos ganham junto com ele. Consegue entender isso? Se você consegue, eu quero te dizer que você está na frente, porque quem começou a trabalhar às 6 horas da manhã não entendeu isso. E talvez porque você não foi 6 horas da manhã, é que está mais fácil de você entender. Ela gerou proventos para todos. Ao final, um número grande de trabalhadores pôde levar o pão para casa que a sua família precisava, que a sua mulher e que os seus filhos precisavam. Porque o Senhor da vinha é generoso, e todos que se aproximam dele para trabalhar serão abençoados. Outra consideração que eu quero fazer é que os trabalhadores, eles trabalham em algo que não é deles, é do Senhor da vinha, não é deles, em uma propriedade alheia, portanto. Eles trabalham sobre a supervisão e sobre orientação e sobre os cuidados do Senhor da vinha. É o Senhor da vinha quem cuida do como as coisas serão feitas, e cabe a eles o quê? Disposição de botar a mão na massa, disposição para servir, e receberão a recompensa prometida. Nada foi negado aos bons trabalhadores da vinha desse Senhor. E o Senhor? A gente pode tentar olhar para a vida desse Senhor. Esse Senhor, ele que toma a iniciativa de chamar. Ele que toma a iniciativa de abençoar. É ele quem vai ao encontro, e não somente uma, mas várias vezes ele vai ao encontro. E o seu coração se mostra muito generoso quando ele paga 1 denário, que era o salário de um dia de um soldado, até para quem não trabalhou um dia inteiro. Até mesmo para um que trabalhou 1 hora. Ele não estava tirando do que trabalhou primeiro para dar para o outro que trabalhou pouco. Ele estava tirando de si mesmo. O recurso era dele. Se alguém perdia, não é quem trabalhou cedo e que recebeu aquilo que havia sido acordado. Se alguém estava, entre aspas, no prejuízo, era ele, porque estava pagando, vamos dizer, demais para quem trabalhou de menos, mas o recurso, a vinha e tudo era dele. Se nós lermos, se esse texto fosse lido, irmãos, numa sala de aula, num curso de administração, tu está rindo, né, guri? Se esse texto fosse lido num outro ambiente, num ambiente secular, nós íamos dizer, rapaz, esse cara fez uma cachorrada com os outros. Ia ou não ia? Ia. Rapaz, como é que ele paga a mesma coisa? Como é que vai ficar o cara que foi 6 horas da manhã, trabalhou o dia inteiro, aquele sol quente, já estava cansado, continuou trabalhando. No final, ele paga a mesma coisa. O administrador não estaria sob crítica apenas daquele que chegou 6 horas, mas de muitos de nós. Se esse texto não fosse assim, é da Bíblia, é Jesus que está contando e tal, eu já fico sem jeito de querer meter o pau, porque Jesus está contando, como é que eu vou criticar Jesus, né? Mas eu estou doido para dizer para Jesus, olha, Jesus, se você fizesse isso comigo, eu ia ficar meio doido também, viu? Será que o Senhor errou? Se o Senhor tivesse pago o que trabalhou primeiro, que chegou primeiro para trabalhar, ele tivesse pago primeiro, ele ia voltar feliz para casa? Ele não sabe quantos outros ganharam. Ele ia voltar feliz, né? Rapaz, que bom, fui chamado, olha,
Trabalhei pra caramba. Tomara que ele tenha gostado do meu trabalho, que eu vou estar naquela praça amanhã cedinho. Eu já sei que ele chega cedo, porque ele vai me dar outra oportunidade. Acho que eu garanti aqui, pelo menos até o final da colheita, eu estou garantido aqui. Eu já tenho como levar o pão para casa. Ele ia chegar em casa e ia falar para a mulher, ó, hoje foi bom demais, viu? Você vê que Deus está no negócio mesmo. Porque eu estava lá na praça, o cara chegou às 6 horas da manhã, já chamou a gente, nós trabalhamos ali o dia inteiro, mas ele, ó, tudo pagou na hora, pagou cash. E está aqui, mulher, passei ali, fiz a feira. E amanhã eu estou lá, porque eu estou entusiasmado, esse cara vai me chamar de novo. Ou não seria assim? Qual que foi o problema, então? O problema é quando a gente começa a olhar o outro e não o Senhor da vinha. É quando a gente olha o outro trabalhador da vinha, é que nós começamos a ter problema na vinha. O problema se dá porque alguém viu, de 6 horas da manhã, viu que o das 17 horas ganhou um denário. E ele, mesmo que o Senhor não tenha prometido isso, ele falou, rapaz, eu vou me dar bem hoje, que se ele pagou um denário para ele, eu vou hoje me dar muito bem aqui, que ele vai me encher meu bolso. E ele ganhou um denário, que era o que tinha sido acordado. Então o problema não é de fato com o Senhor. O problema é porque ele viu o outro, e ver o outro estar sendo abençoado pelo Senhor da vinha faz mal para o coração egoísta dele. O problema não está com o Senhor. O problema não está com aquilo que o Senhor pagou. O problema é que ele não pode ver o trabalhador ao lado ser tão abençoado assim. Ele não aguenta. E aí qual é o processo? Primeiro, murmuração. Que é fatal, né? É o começo da queda. Por isso que a Bíblia fala que murmuração é pecado. É aquele disse-me disse, aquela coisinha assim, você não sabe bem quem foi, de onde veio. Não, mas eu ouvi, alguém disse, alguém falou. O quê? Que o Senhor não foi justo? Aquela boquinha miúda, retrucando o Senhor da vinha. Depois eles passam para uma presunção. O que move é um sentimento de presunção. Assim, eu mereço mais. No meu sistema de valores, eu mereço mais. E, finalmente, um egoísmo tão grande, porque ele não foi capaz de celebrar aquele trabalhador que chegou por último e dizer, rapaz, que legal, que legal. Eu sei o quanto é duro voltar para casa sem levar nada para minhas crianças. Eu sei que você tem crianças. Eu sei o quanto é duro a gente voltar para casa, encarar a esposa, chegar e a gente já chega quieto, nem quer falar nada. Mas a mulher não aguenta, ela ainda vem falar alguma coisa. E eu estou muito feliz, porque assim como eu, você foi abençoado pelo Senhor da vinha. E assim como na minha casa nós vamos ter um momento de alegria e de paz, essa mesma alegria e paz vai estar presente na tua casa. O egoísmo não deixa celebrar a vitória do outro. A presunção não permite que eu me alegre com a generosidade do Senhor para com o outro. Movido por isso, eu não sou capaz de me colocar no lugar do outro, que estava tão perto de ter uma derrota, um fracasso, mesmo tão disposto para trabalhar, mas eu não consigo celebrar isso. Eu não consigo dizer para o outro, falar, rapaz, que bom que você não foi embora daquela praça, que bom que até o último momento tu ficou ali, tu bateu até o final, tu insistiu, tu confiou, olha como é que Deus honrou, assim como Ele me trouxe aqui 6 horas da manhã, Ele trouxe você às 17 horas, como que vale a pena persistir? A resposta do Senhor é tremenda. Primeiro, Ele traz à luz o acordo, né?
Você já viu combinado ser caro para alguém? E ninguém é obrigado a combinar nada também. Ninguém é obrigado a combinar nada. Só é obrigado a cumprir depois do combinado. E foi o que o Senhor fez. Ele cumpriu, ele pagou, e ele tratou com equidade, com justiça. Ele deu conforme ele havia prometido. Às vezes você já se pegou querendo cobrar Deus? Já se pegou nessa situação, com pena de você? Você fica com pena de você porque a tua circunstância é difícil, ela é ruim, ela está doendo. E existem muitos motivos para isso. E aí você começa a dizer, poxa Deus, mas logo comigo, por que eu estou assim, Deus? Poxa Deus, eu estou andando no teu caminho, poxa Deus, eu estou assim, eu estou assado, eu estou tão bonitinho essa semana, Deus, e o Senhor permite que isso ruim aconteceu comigo? Deus está te devendo alguma coisa, né? O Senhor da vinha está te devendo o quê? Para você ficar nessa miséria espiritual. O que o Senhor da vinha está devendo a mim ou a você? Que a gente presunçosamente, às vezes, não tem coragem de falar isso para o Senhor da vinha. Eles tiveram. Mas a gente fica com aquela morrinha espiritual, como se o Senhor da vinha nos estivesse devendo alguma coisa. Que legal, nos tornamos credores de Deus. Todos os relacionamentos com Deus, todos, sem exceção, que nós não invertemos o processo adequado, saudável, de que nós somos servos e Ele é Senhor generoso, que recompensa, para usar o termo bíblico, que galardoa, que dá galardão àqueles que trabalham, e até o trabalho foi Ele que preparou. Se Ele não tivesse preparado o trabalho, nem tinha trabalho para ser oferecido na praça. E Ele é misericordioso. Porque talvez um daqueles que estivessem ali, às 15, às 17, ao meio do dia, fossem dos que mais precisassem. Mas Ele diz mais. Além de dizer, olha, eu não estou te devendo nada, você está enganado, viu, querido? Eu gosto do termo que Ele usa, Ele fala, amigo. Amigo. É a expressão que Ele usa. Não há raiva. O Senhor não está com raiva do trabalhador que o serviu. Mas Ele é verdadeiro. Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Quanto que tem aí na tua mão? É 1 denário que tem aí na tua mão? O problema não é quanto eu estou te pagando. O problema é quanto eu estou sendo generoso com o teu irmão que está do teu lado. Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último, mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja, porque eu sou generoso? Como eu já ouvi de alguns queridos aqui, Jesus deu igual reumatismo. Deu aonde? No osso. O problema não é quanto ele pagou. O problema não é quanto o cara recebeu. O problema é que eu fico incomodado se alguém perto de mim prospera, é abençoado. Principalmente se eu não esperava que ele fosse. Mas o fulano chegou aqui tal hora. Mas ele é. Por quê? Porque Deus quis. Deus quis chamá-lo aquela hora, Deus quis dar 1 denário, e a vinha é dele, e ele dá o que ele quiser, e ele ganhou aquilo com o trabalho dele, servindo ao Senhor da vinha igual a você. E o Senhor da vinha não te deve nada,
E Ele vai dar para quem Ele quiser, a hora que Ele quiser. E no reino de Deus é assim. Pronto, e está acabado. Quer vir? Quer voltar para a pasta para Ele lá te contratar no dia seguinte? É nessas condições. Ele age em conformidade com a bondade dEle e não com o teu senso de justiça. Ele age em conformidade com a generosidade dEle, com a espontaneidade dEle, com a liberalidade dEle e não com as nossas pseudo-verdades. O problema não era o coração generoso do Senhor, o problema era o coração egoísta do trabalhador. A expressão do versículo 20 ela é muito bonita também. Você está nessa condição tão miserável que tu ficou agora, mesmo eu te pagando o que eu te prometi pagar, porque eu agi com bondade, ou porque eu sou bom, a minha bondade te incomoda. É generosidade demais para a tua mente mesquinha. É graça demais para quem é muito legalista. É um exagero de graça. Não precisava ser tão gracioso assim, né? Por que tanta graça sobre a vida de alguém? Se não for a graça desse tamanho, nenhum de nós será admitido nesse reino. Nem eu, nem nenhum de vós, e nem ninguém. É só porque o Senhor da vinha é tão gracioso assim, que Ele admite pessoas como eu e você, para estarem com Ele na vinha. Se Ele não fosse tão gracioso, nenhum de nós poderia estar com Ele. Então eu dou graças a Deus que no último minuto, aos 44 do segundo, sobe a placa e diz assim: Carlos, vem, é tua chance. Vem, estou te chamando. E se a gente ganhar, o bicho é igual. O bicho é igual. Eu nem peguei na bola, mas tu está vestindo a mesma camisa. Tu está do meu lado. Tu é parte do grupo. Igual. Igual. Graça, irmãos. Graça. 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 Derrama graça. Graça. É um Deus de graça. É um Deus de bênçãos. Ninguém perde, todo mundo ganha. E eu vou ser mais feliz quando eu deixar o meu egoísmo de lado e celebrar não somente a minha vitória, mas a vitória de todos aqueles que estão na colheita comigo. Eu é que não sei ser feliz na vinha desse Deus. Eu é que não sei estar em paz na vinha desse Deus. Eu é que não sei estar em paz na vinha desse Senhor, porque eu ainda não aprendi a celebrar a vitória de todos aqueles que estão ao meu lado, como sendo a minha vitória também, porque nós estamos juntos e esse Senhor é maravilhoso, é generoso, é gracioso demais. Eu não quero trabalhar para outro Senhor, é mais nunca, porque Ele é diferente, Ele é generoso demais. Ele age conforme a sua bondade. Ele age conforme a sua liberalidade. E ninguém mais faz isso. Quero terminar, irmãos, fazendo 3 perguntas para a sua reflexão. Primeiro, semana passada, qual que é o teu terraço? Você está no terraço? Qual que é o teu terraço? A pergunta de hoje é: você está na praça? E você não é taxista, né? Está na praça, filho. Quer trabalhar? Está chegando cedo? Está chegando 6 horas para trabalhar? Ou vai ficar escolhendo? Até quando você vai ficar escolhendo? O Senhor da vinha te chama. O Senhor da vinha te convoca. Segundo, qual é a recompensa que você acha que é justa para o teu trabalho? Qual é a recompensa? Qual é a recompensa que te alegra de trabalhar para o Senhor? Ele quer ajustar isso com você. Está na hora de agora, diante do Senhor de Davi, dizer: quanto que custa teu serviço de um dia? Quanto custa? O
texto diz que quando ele chega às 6 horas da manhã, ele acerta um valor com os trabalhadores. O que ele tem que fazer para você servi-lo? Tem algo que ele ainda não fez na tua vida? É por isso que você não serve? Que quando ele fizer, você vai começar a servir? Ou o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário já é suficiente para que você o sirva? Terceira pergunta e última pergunta. Talvez você tenha passado todo esse período do sermão se imaginando como o trabalhador das 6 horas da manhã. Você já se imaginou como o trabalhador das 17? Já imaginou como é que foi o teu dia? A agonia da espera? A porta que não abre? Qual dia foi mais duro? De quem teve a notícia da salvação, do trabalho daquele dia às 6 horas da manhã? Ou daquele que teve que conviver com agonia e tristeza de não ser chamado durante um dia todo? O que você quer? A nossa mente, o das 17, se deu bem, né? Trabalhou um pouquinho, né? Ele trocaria com das 6 horas da manhã, assim, para fugir da agonia da vergonha, para fugir da agonia de retornar para casa sem ter o mínimo, para fugir da agonia de perder a sua própria dignidade. Quais são os nossos valores? Os valores que regem aquilo que nós chamamos de bom e de ruim. Com que valores você tem trabalhado? Baixe sua cabeça, feche teus olhos em nome de Jesus. Hoje eu quero te desafiar ao serviço. Ao serviço. Há vagas. E eu quero te pedir em nome de Jesus para você não vir de jeito nenhum, se o seu motivo não for o Senhor da vinha. Se for qualquer outro motivo, não vem não. Toma teu denário e vai-te. Se você está achando que Deus está te devendo alguma coisa, se você está achando que você está fazendo mais que todo mundo, ninguém faz nada, só você que faz. Se você está olhando para alguém que não seja o Senhor da vinha e a justiça do Senhor da vinha sobre a sua vida e o cuidado dele para com a sua vida, para de fazer o que você está fazendo. Para, porque vai dar problema. E não vale a pena, sabe? E a gente sempre tem problema quando a gente para de olhar para o Senhor da vinha e começa a ficar olhando para o outro, 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 para o outro. Hoje o desafio para você é se perceber que qual é o teu espaço? Tem trabalho. Deus está te chamando, o Senhor da vinha está te chamando, tem trabalho para você. Vem com o espírito correto, vem querendo, vem humilde, vem com vontade para servir a Deus. Eu fico pensando, se tivesse um homem ali naquela cidade, que nem foi à praça. Ele nem foi à praça. E depois ele ia chegar com a mulher dele e dizer assim: mulher, vamos orar aqui, que essa é a nossa necessidade, mulher. Vamos orar aqui. Deus abençoa minha vida, minha família, minha mulher, meus filhos. Dá-nos a tua provisão. Eu fico pensando, Deus, rapaz, tu nem levantou para ir à praça, tu nunca se tornou disponível. Nunca se tornou disponível. Mas tu está pedindo minhas bênçãos. Mas ele é generoso, ele te chama às 17. Ele te chama ainda às 15, às 17.
Talvez você tenha orado meio-dia e falado, mas eu vou para a praça agora. Ele vai te chamar ainda. Vai te chamar. Sai dessa agonia. Vai para perto do Senhor da vinha, fica com Ele o dia inteiro. Fica com o Senhor da vinha de 6 da manhã às 18 horas. Fica com Ele, experimenta dEle. Olha como Ele trata os trabalhadores. Olha como Ele trata quem está ao lado. Olha a generosidade, o amor, o cuidado. Olha como Ele é diferente. Fica com o Senhor da vinha. O maior tempo que você puder, essa é a tua maior recompensa. E para você que tem servido, eu quero te dizer uma coisa. Deixa Deus te renovar. Deixa Deus te renovar mesmo. Deixa Deus tratar do teu coração, para que Deus acerte esse espírito, sabe? Você que tem servido, você que tem se doado, você que tem cuidado de gente, você que tem aberto mão de prazeres próprios, você que tem feito renúncias. E às vezes bate aquela dureza, poxa, mas parece que não vai, parece que não dá certo, parece que não vale a pena. O Senhor da vinha é generoso e justo. O Senhor da vinha não vai deixar te faltar nada. Nada. É com o Senhor da vinha que você acerta as tuas contas. Não pense em desistir. Não olhe para trás. Siga em frente. Para a glória de Deus. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque essa coisa de querer ser reconhecido, de querer ser honrado, de querer ser servido, muitas vezes se encontra ainda dentro dos nossos corações e já se encontrava nos corações dos discípulos do teu Filho. E o Senhor apresentou essa parábola tão linda, Deus, para dar a resposta correta. Olha, eu nunca vou deixar faltar nada para vocês. A minha generosidade, liberalidade e justiça não vai te deixar faltar nada, mas não fica caminhando comigo por causa daquilo que você pode ganhar. Faz isso conosco, Deus. Faz isso conosco. Levanta trabalhadores para a tua vinha nesse lugar, Deus. Mas gente que queira pegar no pesado, gente que queira abrir a casa, gente que queira abrir a geladeira, o armário, a carteira. Gente que queira doar-se de si mesmo, doar tempo. Gente que queira abrir mão de divertimento para cuidar de gente. Trabalhadores na colheita do Senhor, Pai. Faz isso conosco, Deus. Desperta-nos. Muito obrigado, Deus, pelo agir do Senhor mais uma vez nessa noite com o teu Espírito. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas de forma viva, rica e abundante sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus. Amém. Dá um abraço quem está do teu lado. Desejo uma semana de vitória, de saúde, de paz. Em nome de Jesus. Amém.